da mente, e quando eu estudei o modelo da mente, eu falei, puxa, isso tem uma relação exata com a evolução do sistema nervoso. O que quer dizer mente inconsciente, o que quer dizer mente subconsciente, o que quer dizer mente consciente. Então, para que vocês entendam isso, eu quero dar um pouquinho de substrato para vocês de correlação de anatomia e de fisiologia com a mente. Embora, vocês sabem que isso que vocês estão aprendendo aqui é um dos modelos. Tá? O pessoal da psicologia sabe que mente, quando a gente fala de mente, tem 500 tipos de propósitos, tem 500 tipos de possibilidades em relação à mente. E por que a gente defende esse modelo? Porque, para mim, é o que tem maior correlação com o que a gente entende de anatomia e de fisiologia do sistema. Então, para que vocês entendam que o nosso corpo é fantástico e que mente inconsciente não é somente sistema nervoso autônomo e sistema imunológico, é um conjunto de coisas que fazem com que a gente esteja aqui sem estar preocupado se a gente está vivo, se está morto, e quem está fazendo o trabalho para que a gente esteja aqui vivo e morto. E para que a gente comece essa brincadeira, eu queria convidar vocês para dar uma volta lá no Big Bang. E quando a gente fala de Big Bang, a gente está falando de cerca de 13,5 bilhões de anos, onde não existia matéria propriamente dita. Ok? E isso aconteceu há 3,5 bilhões de anos, através de uma grande explosão, e existem várias teorias para o que realmente foi o Big Bang, que explosão que foi essa. O que a gente sabe é que isso ocorreu e que o planeta Terra só teve a capacidade de surgir a partir de 9,5 bilhões de anos, ou seja, o planeta Terra só tem 4,5 bilhões de anos. E quando o planeta Terra surgiu, era impossível de existir a vida aqui. Por quê? Porque era um planeta extremamente quente e não existia os elementos fundamentais para que você tivesse a matéria orgânica. Não tinha carbono, hidrogênio, fósforo, nitrogênio, ou seja, era inviável que acontecesse a vida aqui. Então a Terra precisou de passar por esse processo de evolução, e isso durou cerca de 1 bilhão de anos. Até que, finalmente, há 3,5 bilhões de anos, surgisse a primeira célula. A primeira célula viva existente no planeta Terra se chama célula procarionte. Por que se chama célula procarionte? Porque o núcleo da célula, onde contém os DNA, o material genético, ele estava simplesmente solto dentro do citoplasma, okay? Não existia um núcleo. E o que acontecia com essas células? Elas se reproduziam simplesmente através de cisalhamento. O que significa isso? Uma célula simplesmente se transformava numa cópia idêntica da outra. Ou seja, a evolução ela ficava um pouco limitada. Então a natureza precisou de se ajustar e se adaptar até que surgisse a célula eucarionte. O que é a célula eucarionte? É a célula que tem um núcleo. Se ela tem um núcleo, todo o material genético está contido dentro dessa célula. E o que isso significa? A partir daqui, a gente começa a falar em reprodução. É a partir daqui que surge a figura da mitose, da meiose e a capacidade de reprodução de células. E vocês acreditem ou não, todas as células do nosso corpo, e a gente tem alguns trilhões de células, são todas, basicamente, células eucariontas. E o mais importante, gente, tudo que essa célula tem se transformou numa especialização no nosso corpo. Então a célula, ela respira, a célula se movimenta, a célula digere, a célula produz energia, ou seja, todos os sistemas existentes dentro dessa célula existem dentro da gente. E o grande problema é que quando a célula chegou a se desenvolver como eucarionte, ela falou assim, bom, não existe lógica nenhuma em viver sozinha no universo. Então elas perceberam que em colônias elas poderiam viver melhor. E dentro de uma estrutura de colônias, elas chegaram à conclusão de não ter lógica nenhuma. Se eu vivo em colônia, imagina a gente aqui nessa sala, e a gente está aqui numa sociedade em que todo mundo tem que fazer vigilância, limpeza, comida. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Então a partir daí começou-se a desenvolver um sistema que é um sistema de funções específicas para cada coisa. Então a partir daí, essas células começam a se agruparem, se especializando em digestão, em nutrição, em movimento. E também surge aí o segundo sistema nervoso. Porque essa célula já contém
o sistema nervoso. E qual é o sistema nervoso da célula? Núcleo. Todo mundo acha que é o núcleo, mas é a membrana citoplasmática. Porque é a membrana citoplasmática que faz com que exista a comunicação entre o meio externo e o meio interno. Então a gente vive de percepções, 5 órgãos e sentidos, e essas percepções na célula se dá através da percepção da membrana do que acontece no meio. Ok? Então lembra daquela experiência lá, se você pega um pouquinho de glicose e põe perto de uma célula, ela se movimenta perto do alimento. Se você coloca alguma toxina, ela foge dessa situação para evitar a morte. Então essas células se agruparam e formam o primeiro ser, que é um ser chamado quinidário, que é a água-viva, em que surge a primeira estrutura neurológica. São feixes de neurônios entrelaçados que comunicam todas as partes do corpo, mas são simplesmente neurônios agrupados, determinando a função. E a evolução não para por aí. A evolução continua e a evolução passa para os vermes. E nos vermes a gente tem um sistema nervoso um pouco mais apurado, onde a gente começa a ter gânglios ligando o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema locomotor dos vermes. E mesmo assim a natureza continua evoluindo, passando para os artrópodes. E aí você aumenta a performance na locomoção. Continuamos evoluindo, passamos agora para os vertebrados. Nos vertebrados a gente adquire uma estrutura, que são as vértebras, que tem a função única e exclusiva de proteger o sistema nervoso. Então as vértebras passam a englobar o sistema nervoso e dentro do microcérebro proteger o crânio. Então a gente tem uma parte de sistema vital e um cérebrozinho minúsculo. Aqui surgem os répteis e a possibilidade inicial da gente conseguir sair da água, porque a gente até então vivia dentro da água e a gente teve que se adaptar, e essa adaptação se deu através do sistema de filtragem, através do rim, em que a gente fala, bom, a gente consegue fazer o metabolismo agora e filtrar todas as coisas que não servem para a gente e eliminar. E o cérebro aumentando. Finalmente surgem os répteis. E aqui surge o primeiro cérebro que vocês conhecem, que é o cérebro reptiliano. Então, quando a gente fala de cérebro reptiliano, a gente está falando de tronco cerebral. E nessa fase da evolução da vida no planeta Terra, a gente tem todos os sistemas biológicos responsáveis pela manutenção da vida. Aqui a gente já fala de digestão, de locomoção, aqui a gente já fala de filtragem, aqui a gente já fala de sistema nervoso autônomo. E a grande característica desses animais é a aquisição de uma derme extremamente preparada para que eles possam se arrastar na natureza sem que lese a pele. E também para se proteger da mordida do predador. E a adaptação continua, então aqui a gente já tem capacidade de viver, e esse animal já é igualzinho o que a gente tem no nosso tronco cerebral. Então, quando a gente fala dessa parte do nosso cérebro, a gente está falando do nosso cérebro animal. O nosso cérebro que é responsável pela luta ou fuga e pelo instinto e que coordena todo o sistema de funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo através do sistema autônomo. E aí a gente fala de sistema simpático e parasimpático. Para quem não é da área, simpático significa adrenalina, cortisol, estresse, ok? E parasimpático, recuperação. E a gente é um ser binário, né? Assim como yin, yang, dia ou noite, a gente também é um ser que funciona dentro dessa nossa capacidade de luta ou fuga e de recuperação. Ok? Mas a evolução não para por aí. A gente passa pelas aves, até que finalmente chegamos nos mamíferos. E aqui o que acontece? Surge o nosso cérebro emocional. Aqui surge a amígdala cerebral. Aqui a gente começa a falar do circuito de papéis precoce, área pré-septal, o giro do símbolo, que são as estruturas que começam a controlar as nossas emoções. Ok? Então, essa é a segunda parte do nosso cérebro. Lembra que a primeira é essa aqui, a segunda o cérebro emocional, o cérebro límbico. Até que finalmente a gente chega nos mamíferos superiores. Ok?
E aqui basicamente existem duas teorias para como realmente a gente chegou aqui como espécie de Homo sapiens. A primeira é a teoria que fala que a gente veio realmente do macaco, através da evolução do Australopithecus da macaca-luz, e essa é a teoria anagênica. E tem a teoria cladogênica, que fala que a gente teve um primórdio em comum, e a partir daí a gente foi se diferenciando em espécie, e as pessoas que defendem essa teoria falam, bom, se a gente realmente veio do macaco, porque nunca mais nenhum macaco se transformou em ser humano. Ok? Então são teorias, mas o que a gente sabe na evolução é que a diferença dos mamíferos inferiores para a gente é a grande aquisição que se deu dessa parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal. Então, em algum momento, a gente adquiriu o gene da linguagem, que é o FOXP2, e aí esse gene deu a gente a capacidade de comunicação. Agora, como se deu isso, a gente chama do Big Bang cerebral, mas a gente não sabe como isso aconteceu também. A gente só sabe que, nesse momento, a gente adquire a consciência. Certo? E aí, a gente começa a pensar, logo existo, ou acreditar que penso, logo existo. Por que eu passei por isso, gente? Para dizer para vocês que, desde o início da vida no planeta Terra até o surgimento do Homo sapiens, a natureza gastou isso aí de tempo. 3 bilhões 499 milhões e 970 mil anos. E por que eu quero que vocês entendam isso? Para que vocês entendam que a natureza não deu saltos. Os animais que podiam sobreviver no planeta Terra se adaptaram. Os que não foram eliminados. Logo, quando a gente fala de tronco cerebral, quando a gente fala de mente inconsciente, a gente está falando disso aqui, de evolução. E para mim é impossível acreditar, não sei para vocês, que a natureza gastando esse tempo todo para que a gente chegasse até aqui, que a gente não sabe como se autocurar. Que a gente não sabe como resolver os problemas internos do nosso corpo. E aí vem o grande questionamento: por que a gente adoece? E o mais importante, pessoal, não sei se vocês sabem disso, mas para que vocês estejam aqui hoje, foi necessário que um óvulo se fundisse com um espermatozoide e você voltasse a ser uma célula eucarionte totipotente, ou seja, essa célula é capaz de se transformar em todos os tecidos possíveis, a fim de que a gente passe por todo o caminho da evolução. Se vocês pararem para analisar o feto na nossa primeira fase, é praticamente impossível diferenciar um feto de um peixe de um ser humano. E quando a gente chega na fase de mamífero, a gente é quase igual a um porco. A gente sabe que para que um gene, ou para que o nosso código genético fosse responsável para formar a gente precisaria cerca de 120 mil genes. E com o projeto de genoma, chegaram à conclusão que a gente tem menos de 35 mil genes. Ou seja, o que diferencia a gente de um porco não é muito mais que 4 a 5 genes. Isso faz com que a gente comece a pensar que alguma coisa existe e que a natureza ela passa por um processo de releitura de uma célula, né, que a gente chama de célula eucarionte, vai passando verme, invertebrado, vertebrado, até a gente chegar a ser humano. Com isso a gente diz que a filogênese repete a ontogênese. Ok? Então a gente passa de novo de um ser minúsculo, e aqui a gente não sabe como isso acontece, qual é a forma que faz com que a célula fale: você vai se transformar em rim, você vai se transformar em fígado, você vai se transformar em músculo esquelético. A gente não sabe. O que a gente sabe é que o processo vai indo e a gente não sabe qual molde. E quando a gente nasce, após 9 meses, a gente recapitulou em 9 meses quase 3,5 bilhões de anos de evolução. Então, para mim, é impossível acreditar que isso é à toa. Ok? A não ser que você seja criacionista
e fale, não, foi Deus que fez isso em 7 dias, pronto, acabou, e foi. Aí não tem discussão. Mas se a gente for falar em evolução, a gente volta a ser uma célula através da fusão de um óvulo com espermatozoide, 23 cromossomos de um lado, 23 do outro, 36, estamos aqui, sem nem precisar pensar como que a gente chegou aqui. Ok? Então, quando a gente fala de cérebro triádico agora, para que vocês entendam, quando a gente fala de mente inconsciente, a gente está falando de evolução, a gente está falando de corpo físico que sabe o que precisa ser feito para que a gente possa viver uma vida maravilhosa. Porque quem não se adaptou, morreu. Então, quando a gente fala agora de mente inconsciente, pessoal, lembre-se, é o meu corpo, livre de parasitas, conseguindo fazer aquilo que a natureza ensinou ele a fazer, que é se autocurar. Na natureza só existem 2 possibilidades, ou morte ou vida. Você pega uma zebra lá numa savana, ela não tem como ficar com tireoidite de Hashimoto, ela não tem como ficar com câncer e ficar cronicamente, ela não tem como fazer lúpus, ela não tem como fazer artrite reumatoide, ela simplesmente coloca os programas biológicos dela em atividade para ou se autocurar ou morrer. E lembre-se que a única certeza que a gente tem aqui é que a gente vai morrer um dia, ok? Agora, como a gente vai morrer, que é o mais importante. A gente tem a opção de morrer bem, ou a gente tem a opção de morrer lascado, entrevado em cima de uma cama. E o que faz com que a gente não consiga viver bem? O que a gente carrega nas nossas emoções, na nossa mente racional. O nosso subconsciente é cheio de parasitas, de demandas que a gente precisa de cumprir o tempo todo. E como eu falei para vocês, a gente vive um sistema de simpaticotonia ou parasimpaticotonia. Então, se a gente está em demanda de ter o tempo todo que performar, qual o sistema que a gente vai estar usando? Simpaticotonia. E o que vai acontecer com o parasimpático? Vai estar funcionando? Não, porque vai estar no estresse o tempo todo. Você tem uma dinâmica no subconsciente que vai interferir diretamente na sua mente inconsciente. Você tem que estar o tempo todo em atividade. E o seu corpo vai se adaptar para te dar isso. O corpo, gente, se adapta o tempo todo às suas demandas. O tempo todo. Só que a gente vê isso como doença. A gente vê essa adaptação como doença. O corpo tenta se adaptar o tempo todo, até que chega uma hora que ele fala, não dou mais conta. Quantas pessoas aqui não conhecem aqueles que falam, nossa, vou entrar de férias amanhã. Entra de férias e cai de cama. Por que isso? Porra, corpo, você é um filho da mãe? Por que você está fazendo isso comigo? Não! O cara saiu do estresse e falou assim, agora eu posso me recuperar. E se recuperar na natureza significa edema, calor, rubor e dor. É quando todos os vasos sanguíneos, os nutrientes, vão para ali. Ok? Você tem que lembrar que quando a gente está em simpaticotonia, só existem 2 formas de a gente evoluir. Viver no planeta. Uma é crescendo, se reproduzindo, ou a outra é fugindo do medo. Fugindo de alguma coisa. Então, quando a gente está fugindo de alguma coisa, o nosso corpo tira todo o sangue do sistema digestório, das nossas vísceras e joga para o músculo esquelético. Por quê? Porque você precisa correr, você precisa ir para lá e para cá, etc. E tal. E principalmente, te deixa mais burro. Porque a partir do momento que você precisa fugir, você faz uma vasoconstricção, ou seja, diminui o sangue no lobo frontal, porque você precisa nutrir o teu cérebro reptiliano. Ou seja, sua capacidade cognitiva demora a poder performar, porque você simplesmente está desviado para poder lutar ou fugir. Ok? Te proteger do mundo externo. E quando você está em equilíbrio, em parasimpaticotonia, você volta para dentro de si mesmo. E é nesse momento em que você pode digerir melhor, seu corpo recapitula tudo, o sangue volta para o teu intestino, volta para os teus pulmões, você vive melhor. E aí, o teu sistema imunológico também está bem. Então, quando a pessoa está estressada, todo o sistema está desviado para fora. Quando a pessoa está em paz, está desviado para dentro, então você se autocura. É na fase de parasimpaticotonia que a gente recupera as coisas que a gente precisa recuperar. Então a gente passou o dia inteiro aqui trabalhando, etc, etc. Chega à noite, eu não durmo, como é que você está no dia seguinte? Destruído. Por quê? Porque o corpo precisa de colocar nessa fase para que você simplesmente se recupere. Ok?
Então, quando a gente fala agora de cérebro triádico, a gente tem que pensar que a mente inconsciente está relacionada com a evolução do corpo físico. Ok? Quando a gente fala de cérebro límbico, a gente está falando de emoções, a gente está falando de mente subconsciente. E por último, neocórtex, lobo frontal. Ok? Então, ó, a nossa mente inconsciente é isso aqui, ó. Ele é o grande gestor de como você vai adoecer ou deixar de adoecer. Ok? Cérebro emocional. Tudo que a gente carrega, crenças, hábitos, todas as coisas, emoções que estão dentro da gente. E a mente frontal, tudo que é o racional. Vocês já aprenderam muito bem sobre isso. Ok? Estão cansados? Mais um pouquinho? Bora. Então agora, eu queria falar com vocês uma coisa que é muito importante. Para que a gente adoeça, para que a gente desenvolva um ECI, é necessário que antes a gente tenha desenvolvido uma coisa que se chama pré-programante. É preciso que você tenha entendido como que você percebe o mundo. E para a gente perceber o mundo é um grande problema. Porque a gente percebe o mundo de uma forma muito incerta. Ok? Quando eu falo incerta, eu quero que vocês entendam que a gente vê o mundo através da visão, da audição, do olfato, gustação e sinestésico. Verdade ou mentira? E o que é isso? Quem acredita aqui que o cérebro já viu a luz? Ninguém? Já viu? Que luz? Como assim? Que luz? Aquele já viu? É. Ah, sim. Sim. Então, a partir de hoje, acredite que isso é uma mentira. Porque o cérebro nunca viu a luz. O cérebro só vê a luz quando eu chego lá, abro a cabeça do cara, aí o cérebro conhece a luz. Toda a percepção que a gente tem do meio externo, ela vem através da retina. O impulso elétrico bate na retina, ok? E a retina vai simplesmente promover uma despolarização de uma membrana entre o sódio e o potássio, que vai gerar um impulso elétrico, e esse impulso elétrico vai bater no seu lobo occipital, que vai reconhecer a imagem invertida, e aí você vai procurar no seu lobo parietal o que é que eu estou vendo. Isso quer dizer que você só sabe que isso aqui é uma garrafa, porque alguém te ensinou. Se não tivesse te ensinado, você não saberia. Certo? E qual que é o grande problema disso? A gente só enxerga de 10 a 14 a de 10 a 18 reais. Isso significa que tudo que existe para cá de radiações ionizantes, micro-ondas, ondas de rádio, a gente não tem capacidade de ver. Isso significa que as frequências de raio-x ultravioleta a gente também não tem capacidade de ver. A questão é, você falou que a gente só sabe que aquilo é uma garrafa porque alguém ensinou. E como que esse alguém aprendeu? Alguém ensinou. Ou a pessoa, sei lá, Alguém criou. Alguém criou. Ou deu nome. Deu nome. Uma garrafa. Ok? Tem aquela história dos índios, né? Que quando Não vieram vira as aquela guerra. caravelas e tal. Então o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nada mais de que é impossível, através dos nossos 5 órgãos e sentidos, a gente dizer o que existe ou o que deixa de existir. Todo mundo acredita que seu celular fala lá no Japão. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. E quem é que acredita que pode existir um mundo paralelo, posso ter uma pessoa aqui do meu lado? Eu não acredito. Ou não deixo de acreditar. Ok? Então, acreditar eu posso, porque o meu conjunto de crenças me permitem ou não acreditar que existe alguma coisa. Porém, fisiologicamente, você não pode determinar que não existe que você não vê. Porque a gente vê o efeito. A gente liga e fala lá no Japão. Então, se a gente se coloca nessa de que eu não olho, eu sou São Tomé, eu não consigo enxergar, isso não existe, a gente tem grandes chances de fracassar. Quantas pessoas são consideradas loucas porque têm uma percepção ampliada maior do que a gente? O que é o normal? O normal é aquilo que está dentro da curva de Gauss.
Você sabe o que é curva de Gauss? Não. Curva de Gauss é uma curva Lá no final. que a gente usa para colocar todo mundo dentro da casinha. Imagine o gráfico. Ok? Vamos lá. Pressão arterial. 8 por 12. Não é isso? Certo? Como foi feita essa pesquisa? Pegaram 1000 pessoas e mediram a pressão de todas elas. A curva fez isso aqui, ó. Ok? Então, quem está aqui dentro Tá normal. é o normal. Quem está aqui fora é o patológico. Tá certo? Então, a gente teria muito menos esquizofrênicos no mundo, talvez, se a gente pudesse quebrar nossa crença de que essa pessoa pode realmente estar conversando com alguém. Pode estar realmente ouvindo uma coisa que a gente não ouve. Ok? Todo mundo sabe que o cachorro ouve aqueles apitos ultrassônicos lá, na verdade? Sim ou não? Sim. Ok? E aí por isso o cachorro é louco? Todo mundo sabe que gato fica nas regiões telúricas das casas, certo ou errado? Certo. Por quê? Ok? Então, a gente não tem como cientificamente provar que o que a gente não vê e o que a gente não ouve não existe. Então, abram a mente de vocês, estejam abertos para as possibilidades. Ok? Tem coerência, tem lógica, atende aos meus critérios? Ok, não tem. Certo? Porque a gente realmente está muito aquém do mundo que existe à nossa volta. Tá? E se você falasse hoje, há 500 anos atrás, que você ia pegar um celular e ia fazer um Zoom, ou ia fazer um Skype, eu ia te queimar na fogueira. Porque você é louco ou porque não ia atender os meus interesses financeiros, econômicos, etc. E tal. E todos vocês sabem que a indústria farmacêutica faz o que quer para aprisionar as pessoas. Então, passem a entender que a doença ela é um amigo, não um grande vilão. E que se você não nasceu com ela, seu corpo tem a capacidade de se autocurar. Ninguém aqui, gente, é escravo do gene. Porque se a gente fosse escravo do gene, e a gente tem um gene do câncer, a gente teria que manifestar esse câncer na hora que nasceu. E por que a gente manifesta esse câncer com 40, com 50, com 60 ou 12 anos? O que acontece? Alguma coisa precisa acontecer para que isso realmente aconteça. Tá? Eu hoje estudo muito epigenética, e qualquer hora a gente pode discutir sobre isso. E a epigenética é realmente o caminho inverso do que a gente aprendeu na escola, de que o núcleo é o grande poderoso e que ele determina quem você vai ser e o que você vai ter de doença nas suas vidas. Ok? Eu tenho um gene do câncer de mama, vou lá arranco minhas 2 mamas para não ter o câncer de mama. Ok? A biologia não funciona assim. A biologia fala que você precisa ver como é que você está vivendo e como você está vivendo vai determinar quais as doenças que você vai ter. É claro que baseado no terreno, que é o código de genética que a gente tem. Ok? Então, é sempre isso. A gente vê as coisas, interpreta e fala, esse é um carro. Ok? E uma prova que eu tenho para dar para vocês é isso aqui. O que vocês veem aqui? Depende do ponto de vista. Tem gente que vai ver a princesa, tem gente que vai ver a velha. Ou os dois. Certo? O que vocês veem aqui? Tem uma extensão britânica aí. Não sei. É isso que eu falo para vocês, que a gente só conhece aquilo a que a gente foi apresentado. Aí eu falo para vocês, gente, isso aqui é uma vaca. Quê? É. Todo mundo viu a vaca? Não. Viu? Agora? Agora sim. Agora eu falo para vocês, o que é isso aqui? Uma vaca. Então, isso é para dizer que vocês são um produto daquilo que ensinaram para vocês. Vocês são aquilo que o seu tataravô ensinou para o seu bisavô, que ensinou para o seu avô, que te ensinou como verdades, muitas das vezes absolutas. E a gente chega para as nossas crianças e impõe essas verdades. E aí depois as pessoas falam que os adolescentes são rebeldes. Eles não são rebeldes.
Eles aprendem um monte de coisa que são crenças de outras pessoas, e quando eles chegam na capacidade de pensar, eu tenho fator crítico, ele fala, nada do que meu pai e da minha mãe acredita hoje me serve. Só que ele já tem implantado na mente subconsciente dele aquilo que ele aprendeu. E aí começa o duelo. Já tem crença, já tem hábito. Então aí a mente subconsciente, o tempo todo, o capetinha brigando com o anjo. E é assim que a gente vive, o tempo todo na nossa vida. Eu quero dizer para você que tudo depende de uma percepção. E os nossos olhos, o nosso cérebro, ele simplesmente começa uma frase e o terminar é por conta do que ele tem dentro da cachola para complementar. Então cuidado com o processo de comunicação. Porque a gente vive nas relações achando que a pessoa tem que subentender o meu gesto. Então as mulheres, principalmente, entendam que o cérebro dos homens são diferentes do cérebro das mulheres. É claro que a gente tem um homem canhoto, um homem destro, e cada um tem uma polaridade e funciona de forma diferente. Mas o homem não é obrigado a entender que isso aqui quer dizer, nossa, gostei de você, por favor, chegue em mim que nós vamos formar um casal maravilhoso. E vamos ser felizes para sempre. Não quer dizer isso. E as pessoas não são obrigadas a entender. Você não percebeu que quando eu fiz assim, pisquei 3 vezes, eu queria dizer para você parar de falar aquilo? Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. E a gente faz isso todo dia. Você fala amor, aí ela fala, amor por quê? O que aconteceu? Ou então, né, quando vira para um, fala assim, preciso conversar quando a gente chegar em casa. Nossa. Deu merda. Deu merda. O que aconteceu? O que eu fiz? Começa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele pega uma coisa e ele precisa encaixar até chegar a uma conclusão. Isso aqui é a explicação da razão. A gente precisa de ter uma razão para justificar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Então a gente está aqui conversando. De repente a gente ouve um barulho ali, plá, todo mundo vai se virar. O que aconteceu? Foi uma bomba? Foi um cara que meteu o pé na porta? Ou foi uma garrafa de café que caiu? Ah, foi uma garrafa de café que caiu. Opa, beleza, tudo bem, eu volto para o meu mundinho. Então a gente precisa de ter sempre explicação. Porque a gente vê, porque a gente sente. E infelizmente, é isso. O que ensinaram para vocês como verdades absolutas? Quais são as suas verdades? Quais são as suas verdades? Quais são os paradigmas que você carrega dentro de você como verdades absolutas? E aí cabe a vocês agora que estão entrando no mundo da hipnose falar assim, lascou-se. Porque a gente não sabe nada. Ah, eu vou estudar neurociência porque eu preciso entender neurociência para entender como é que o cérebro funciona. Galera, eu estudo o cérebro há 20 anos. Eu não entendo como o cérebro funciona. Ok? Tirando o homúnculo de Pênfield, as áreas que a gente deve evitar, a gente não sabe como funciona. Não sabe nada. Então, não fique preocupado, porque aquilo que a gente imagina é verdade, não é isso? Existe diferença. Eu falo assim, gente, olha para essa garrafa e fala agora, fecha os olhos e imagina essa garrafa. A área do cérebro que vai ser estimulada vai ser a mesma. Como se você estivesse vendo. Vai bater aqui, minha imagem de garrafa. Então, o nosso sistema de contato com o universo com o mundo é muito pequeno. E a gente tem uma tendência a seguir padrões. Olha como que é isso aí. Tenta ler o nome da cor da palavra. Olha a dificuldade, a confusão que dá. Por quê? Porque a gente foi treinado, e aí vira memória de longo prazo, né? E a memória de longo prazo não é só amarrar o tênis, não é só amarrar o sapato. Memória de longo prazo é como é que eu aprendi a sentir, como é que eu aprendi a amar, como é que eu aprendi a ver o mundo, como é que eu percebo a realidade do mundo, qual a minha dor. Olha aí como é que o cérebro faz. Alguém tem dificuldade para ler isso aí? Não. Por quê? Porque a gente conhece a primeira e a última palavra, o cérebro, isso aqui é acordo. E vai fazendo as nossas interpretações. E a gente vai vivendo num mundo em que a gente não para não questionar mais nada. A gente simplesmente aceita tudo que é informação, né? Vem, a gente aceita sem questionar. O nosso cérebro faz isso, eu preciso dar respostas. Quem está certo? A gente não tem capacidade de saber quem está certo. Por isso é importante a gente ouvir sempre a opinião das outras pessoas. Ninguém aqui dentro é capaz de me modelar.
Assim como eu não sou capaz de modelar nenhum de vocês. Porque todo mundo que está aqui tem a sua história. Cada um aqui dentro tem a sua jornada do herói. Cada um aqui dentro chegou aqui de uma determinada maneira. Eu nunca vou conseguir ser igual a vocês, vocês nunca vão conseguir ser igual a mim. Então é sempre importante a gente conseguir entender qual é o ponto de vista da outra pessoa. É sempre importante a gente estar aberto, porque não existe. Se a gente mudar de posição, a gente consegue enxergar no vez de 4, 3. E por que não? E a gente bate e defende porque a minha verdade é a verdade absoluta. E eu quero dizer para vocês também, que vão se tornar hipnoterapeutas, que a gente ouve todo mundo aí dizendo que a hipnose é a única ferramenta que presta. Ok? Não caiam nessa cilada. Hipnoterapia é mais uma ferramenta. Mais uma. E aí cabe a vocês terem uma caixa de ferramentas ou ser especialista na chave de fenda. Cada um faz aquilo que pode. Porém, vocês vão ter frustrações, vocês vão ter mau resultado, vocês vão ter clientes que não vai adiantar merda nenhuma, desculpa a expressão, você dá o seu sangue, porque o processo não está em você dar o seu sangue, é a pessoa querer realmente fazer essa transformação na vida dela. Então, cuidado com o posicionamento de vocês, porque vocês não vão conseguir transformar o mundo. Então, se abram, porque existem muitas coisas. Ok? Tem paciente que vocês vão atender, nada resolveu, ela vai na bezendeira, pega lá um galinho de arruda, e a pessoa melhora. Por que não? Quem foi que promoveu a cura? Não importa. O que importa é que você seja um tijolo. Vá lá, faça aquilo que você pode fazer da melhor forma possível. Eu sempre falo para meus alunos, não entre na casa dos outros com o pé sujo de merda. Porque você está entrando num território sagrado. A pessoa, ela é a melhor versão dela mesma. E tudo que ela tem como história é dela. Então, se você tem julgamento, se você tem as suas dores que você não tratou, você vai entrar em sincronicidade e você vai sofrer muito. Porque o universo conspira para que todas as pessoas cheguem no seu nicho ideal. Quem é o seu nicho ideal? Todos aqueles que sofreram as mesmas coisas que você sofreu. Porque você é um especialista na sua dor. E o universo sabe disso. Como você resolveu? Assim. Então resolvam. Passem pelo processo de hipnoterapia. Entrem realmente com isso dentro de vocês, que vocês vão ver a transformação que isso faz na vida de vocês. Ok? Mesma coisa a audição. É tudo uma questão de impulso. O que a gente ouve realmente? De 20 a 20 mil Hz. E o resto? Ultrassom, infrassom, não existe? Não existe porque eu sou todo poderoso. O universo inteiro, desde o Big Bang, aconteceu porque eu sou um medíocre terráqueo e tudo vive em função do meu umbigo. Então, abra as suas possibilidades. Entendam que existem milhões de possibilidades, a gente não conhece a verdade, a gente não arranhou nem a superfície daquilo que realmente pode acontecer. Mantenham-se abertos, porque toda vez que a gente se fecha, não entra nada nem sai nada, e o universo continua aí se expandindo e a gente paradinho nas nossas crenças e limitações. Ok? Fala mais? Não, estou dormindo. Ô louco. Beleza? Então, o recado que eu quero que fique: vocês, nem seus clientes, são reféns do seu código genético. O código genético, ele te dá características, mas você pode interferir mudando o seu destino e o seu futuro, desde que você trabalhe na sua mente subconsciente, deixando ela livre para que a mente inconsciente faça aquilo que ela sabe fazer. Então, muita gente me pergunta: Carlos, e hipnose serve para enxaqueca? Hipnose serve para câncer? Hipnose serve para tudo. A gente não pode dizer que vai curar, mas a gente pode dizer que tomar remédio de forma crônica, você já tem. Existe a possibilidade B, que pode te dar uma nova vertente, uma nova possibilidade. Eu já tive pacientes com câncer que se curaram, eu já tive pacientes com câncer que morreram bem. Lembre-se, morrer todo mundo vai. E quem lida com esse problema de vou morrer, vai fazer uma terapia. Porque tem alguma coisa aí que te impede de você ser a sua melhor versão. Eu tenho um depoimento aqui, para não ficar só no blá blá blá, queria que vocês vissem.
Acho que não deu nem 15 ainda, não mostrou na tela. Isso aqui é Motorola? Não? Que telefone é esse? É Samsung. Samsung. Tá sem bateria. Tá gravando também? Não, isso é bateria. Ah, isso é uma bateria. Isso. Eu também. Eu tava carregando esse aqui. Mas tá, bateria carregando. Um histórico do Shivanoma que eu tive na perna esquerda. Então, há cerca de 6 anos atrás, foi diagnosticado um tumor benigno na perna esquerda, no nervo periférico da perna esquerda, onde eu fui submetido a uma cirurgia para raspagem desse nervo. Após 4 anos, as dores voltaram e após uma ressonância magnética foi diagnosticado que eu estava novamente com Shivanoma. Ele havia crescido novamente. Eu fui submetido a uma nova cirurgia, onde foi feita novamente a raspagem do nervo, como é o nervo, então foi só feita a raspagem. E após 4 meses, eu voltei a sentir as dores. Então eu voltei à médica que fez a cirurgia e ela realmente não sabia mais o que fazer. Se raspasse mais, eu poderia perder o movimento da perna, poderia perder o movimento do pé. Então, depois dessa segunda cirurgia, eu fui procurar a médica, onde ela me indicou a fazer radioterapia. Eu quis ouvir uma segunda opinião e fui indicado a passar com o Dr. Carlos Alberto. Eu passei com ele e fui fazer a microfisioterapia. Após 2 sessões de microfisioterapia e uma sessão de hipnose, as dores cessaram, não tive mais dor. E eu continuei levando vida normal. Agora, no mês de abril de 2017, eu fui fazer uma nova ressonância magnética e levei para o Dr. Carlos para ver o prognóstico. E o prognóstico muito bom, porque eu não tenho mais a lesão. Então, na ressonância magnética não aparece mais recidiva nenhuma desse Shivanoma. E, até então, um prognóstico de cura. Eu autorizo a utilização do vídeo, para que seja difundido mais a questão da microfisioterapia, que comigo foi excelente e funcionou muito bem. Muito obrigado. Beleza? Então é isso, o potencial da ferramenta que vocês têm agora. Só precisa abrir a caixinha, tá? Então, por favor, quando o senhor falar sobre hipnoterapia, sobre tudo, fala que ela pode auxiliar no doenças físicas também, porque realmente pode. Ok? Justamente essa parte, especificamente para mim, que eu sou de Manaus, e lá nós temos uma grande dificuldade com os psiquiatras. E o psiquiatra hoje em dia, não sei se liga e desliga, da pessoa um remédio para acordar, outro remédio para dormir. E fica nisso, e eles provocam essa dependência. Inclusive, uma paciente minha, que disse antes de vir para cá, ela me perguntou, e ela me indicou esse curso. Ela me perguntou, se você já tivesse feito esse curso de hipnose, você teria me encaminhado para o psiquiatra? Eu disse não, porque o teu caso não seria esse. Porque era só para dar uma aliviada na ansiedade dela. E aí, o que eu queria saber, como fazer isso, nesse sentido, de pessoas que estão, com as medicações. Como fazer? Porque assim, elas param de tomar. Não. Ou continuam. Nunca interfiram em tratamento médico. Sempre proponha tratamento alternativo. Não, mas eu digo assim, digamos, essa paciente, eu sei que ela não precisa fisicamente, E aí, ele faria o desmame normal? Olha, 98% dos meus pacientes, quando eles tratam a depressão com hipnose, eles se curam, eles falam, doutor, não quero mais tomar esse remédio, eu não vou voltar mais no meu médico. Ou não vou voltar mais na minha terapeuta. Eu tenho que falar para ele, sendo médico, vai e volte. Vai e volte. Ele fala, não, mas eu não preciso mais desse remédio. Vai e volte. Ok? Vai lá, faz o seu trabalho, não importa quem vai fazer, quem vai desmamar, ou seja, o próprio cliente, ele vai ter uma lucidez tão grande depois da terapia,
que ele vai falar assim, para que eu estou tomando isso aqui? E é suicida, gente, é todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. E eles mesmos vão chegar para o médico e falar assim, ó, doutor, eu paro, o senhor tira, desmanda ou eu paro sozinho? Não tem opção. Então não se põe nessa posição, não. A gente está aqui, galera, é para ajudar. Não entrem nessa questão de... Porque agora eu vi a aula do Carlos e eu acho que também concordei com tudo que ele falou e que você realmente, nossa mente inconsciente, é um poder fantástico. Você não precisa mais tratar câncer. Você não precisa mais do seu médico, abandona o seu tratamento. Gente, você não precisa mais ir no psiquiatra. Você não mexa nessa lata, porque tem muitos interesses aí dentro que vão passar por cima de vocês feito um trator. Desde mineirinho, aquele negócio como está beiradas, come quieto, vai fazendo o seu serviço, entendeu? Teve uma colega que morava numa cidade pequena e teve um problema com o neurologista, que o cara começou a meter o pau na hipnose. Ela falou, Carlos, grava um vídeo comigo? Eu falei, claro, bom. Ela colocou na rede lá, explodiu, o cara teve que calar a boca, porque os resultados vão falar por si só. Os resultados falam por si só. Então evitem estresse, vocês não precisam disso não. A gente vai devagarzinho, vai mudando a percepção. Isso que a gente está falando aqui, galera, eu acho que menos de 3% da população tem capacidade até mesmo de discutir sobre isso. Dentro da área da saúde,